Bom dia a todos aí, a graça e a paz de Jesus, os irmãos. Eu gostaria hoje pela manhã de sugerir uma reflexão a partir da tensão entre a igreja instituição e a igreja comunidade, ou a igreja corpo vivo e a igreja institucional, ou a dimensão institucional da Igreja de Jesus. E leio como ponto de partida o Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 21, que é um recorte pequeno, mas suficiente da conversa de Jesus com a mulher samaritana. João, capítulo 4, os versos de 21 a 24. Palavras de Jesus à mulher: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês, os samaritanos, não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu considero que uma das chaves para a gente olhar a maneira como a igreja se expressa no nosso contexto histórico é pensar sobre a relação entre a espiritualidade e a religião e entre essa tensão da igreja comunidade, corpo vivo de Cristo, e a igreja institucional, ou a dimensão institucional da igreja. Essa questão religiosa, ela atravessa a Bíblia Sagrada, e nós podemos fazer pelo menos duas leituras. Isso me ocupa já há bastante tempo. Por exemplo, o meu primeiro texto publicado foi Quebrando Paradigmas, de 1994. 1994, depois de ter ouvido, bem antes inclusive, depois de ter ouvido o Valdir Bernert falando no encontro da SET, Sociedade de Estudantes de Teologia Evangélica, e o Valdir falou sobre a estrutura religiosa do Velho Testamento. Aquilo foi uma chave para mim, foi um entendimento, e começar a cruzar esses conceitos, religião, espiritualidade, igreja, corpo vivo, dimensão institucional. Essas coisas começaram a fazer sentido para mim. Por exemplo, você pode olhar a estrutura religiosa do povo de Israel no Velho Testamento, alicerçada em 4 pilares: o sábado, o sacrifício, ou culto, o sacerdócio, ou clero, e o templo, que nós traduzimos na visão da nossa comunidade local, o culto, o clero, o domingo e o templo. A estrutura religiosa de Israel estava amarrada aí. O lugar privilegiado da manifestação do divino era o templo. O dia privilegiado para a experiência do divino era o sábado. A atividade privilegiada para a relação com o divino era o culto ou o sacrifício. E a personalidade humana privilegiada para a representação do divino era o sacerdote, eram os sacerdotes. E essa estrutura, ela acompanha Israel até o advento de Jesus. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, vai dizer que estas coisas eram sombra
do que haveria de vir numa referência a Cristo. A maneira como nós podemos ler, como Jesus trata estas questões, e assim eu fiz a leitura, é que Jesus explode esses 4 limites. E essa fala de Jesus com a mulher samaritana, ela é suficientemente significativa, porque a conversa aqui está onde é legítimo adorar a Deus, ou no monte de Siquém, ou em Jerusalém. Os samaritanos adoravam em Siquém e os judeus adoravam em Jerusalém. Aquela terra de Siquém era uma terra que pertencia a José e a sua herança e, portanto, era considerada um ambiente do sagrado. E Jesus vai dizer, nem em Jerusalém, nem em Siquém, porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus explode a dimensão que nós poderíamos chamar religiosa ou da expressão, ou melhor, da contenção da dimensão espiritual naquilo que é quantificável, naquilo que é localizável. A partir da experiência de Jesus, Deus, ele, entre aspas, ele perde um locus. Ele deixa de ter um dia, ele deixa de ter um lugar, ele deixa de ter uma atividade, ele deixa de ter uma pessoa específica, como sendo limitadoras da sua expressão, da sua manifestação e da sua possibilidade. Não é que no Velho Testamento Deus estava restrito e Deus estava contido a estes limites, mas estes limites eram ambientes privilegiados da expressão, da manifestação e da experiência do divino. Ele não estava contido, tanto é que Jacó tem a sua experiência, Deus estava aqui, eu não sabia. E quando alguém afirma, Deus estava aqui, eu não sabia, necessariamente deve afirmar e perguntar-se onde mais Deus estava e eu não sabia. E a verdade é que na nossa relação com Deus, Deus sempre está em um lugar que a gente não sabe. A gente sempre se surpreende com Deus se manifestando e sendo possível de experimentado, onde a gente não admite e não considera tal possibilidade. Mas não há como negar que na experiência de Israel, na sua estruturação da vivência espiritual, esses 4 aspectos tinham destaque privilegiado. O sacerdócio, o templo, o culto ou o sacrifício e o sábado. Como é que eu vejo estas figuras? Eu vejo estas figuras do Velho Testamento como eu vejo o despertador para nós. A gente coloca o relógio para despertar e acorda todo dia às 6 horas da manhã. Quando a gente sai de férias, nos primeiros 3, 4, 5 dias a gente acorda às 6 horas da manhã. Aí a gente lembra que está de férias, dá um tapa no despertador ou no relógio que está do lado e dorme até às 8, às 7. Inclusive é difícil, nos primeiros dias de férias, a gente dormir legal. Mas depois que passa um pouquinho, a gente volta de férias, já não acorda mais automaticamente às 6 da manhã. A gente precisa colocar o despertador de novo. Aí, um dia, 2, dali a uma semana, a gente já acorda sem despertador. Porque o despertador, ele é um instrumento externo que ajuda a criar um hábito interno. Então, quando, por exemplo, Deus define um local, o templo, aqui nessa casa eu ouvirei as orações, os meus olhos estarão atentos às orações que se fizerem nessa casa. Lembra-te do sábado para o santificar e dedicar ao Senhor. 6 dias trabalharás, no 7º será santo ao Senhor. Os sacerdotes, etc. Estas figuras são figuras de processo pedagógico. Para que Israel aprendesse que, assim como Deus se manifestava no templo e enchia o templo de sua glória, chegaria o tempo quando a glória de Deus vazaria o templo e encheria toda a terra. Assim como o sábado é o dia do Senhor, chegaria o tempo em que nós não seríamos mais julgados, como disse o apóstolo Paulo, pelas festas e pela lua nova, ou pelas celebrações e pelo calendário, ou pelos sábados guardados, porque não precisaríamos fazer distinção entre sábado e sábado. Assim como nós aprendíamos a
cultivar a nossa relação com Deus a partir da experiência do culto ou do sacrifício, nós chegaríamos ao tempo em que tudo quanto fizéssemos seria para a glória de Deus, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, nós estaríamos expressando, manifestando, experimentando, cultivando essa relação com a glória divina, não apenas mais no culto, mas na integralidade da vivência humana. Assim como Deus tinha seus instrumentos privilegiados de representação no sacerdócio, nós aprenderíamos que chegaria o tempo quando todos nós seríamos uma nação sacerdotal e um povo real. Nós seríamos um povo adquirido, essa é a linguagem de Pedro no capítulo 2. Então Deus sai do particular para o universal. Deus sai do templo para espalhar-se pela terra. Deus sai do culto para ser cultuado através da vida e não mais de uma atividade específica. Então, na verdade, Jesus, ele é esse advento que tira o locus divino e faz com que Deus esteja possível e manifestando-se através de tudo e de todos. Deus, entre aspas, ele perde os seus aspectos de manifestação, os seus ambientes privilegiados de manifestação, para que se comunique que Deus agora não está mais restrito a nenhum limite religioso ou de estrutura religiosa. Nesse sentido, nós podemos fazer uma outra leitura também. Uma leitura do que é que caracteriza uma experiência, uma vivência religiosa. Os teóricos, eles são vários e as expressões são várias, mas eu particularmente cheguei à conclusão que há 3 elementos comuns a toda e qualquer expressão religiosa. Toda religião tem pelo menos 3 aspectos comuns. O primeiro tem dogma, o segundo tem rito e o terceiro tem tabu. Dogma é a codificação doutrinal da experiência do sagrado ou da experiência do divino. É uma explicação de quem é esse Deus. Talvez a gente até pudesse dizer que a religião nasce de uma experiência com Deus e de um receber a revelação de Deus. Mas a partir dessa experiência com Deus, a experiência precisa ser explicada. Quem é esse Deus? Como é que ele se caracteriza? Como é o caráter dele, como é que ele pensa, como é que ele age, qual é a vontade que ele tem. E aí nós começamos a explicar que Deus não é um só, Deus é trino. Então a gente já dá uma explicação a respeito de Deus. A gente já diz que Deus tem um filho, a gente então dá uma outra explicação a respeito de Deus. Então a gente diz que esse Deus é o Criador de todas as coisas, é uma afirmação a respeito de Deus. Então nós vamos construindo doutrina. Por exemplo, a gente diz assim, não tem reencarnação, tem ressurreição. Isso é uma afirmação de crença. Então toda religião tem crença. É o que eu estou chamando de dogma. Então toda religião tem crença. Toda religião tem um código mínimo de verdades racionais. De coisas que a gente acredita e coisas que a gente não acredita. Tá certo? Então, por exemplo, a gente acredita que o sujeito que morre, ele acaba como se nunca tivesse existido, ou a morte é a separação entre o corpo e o espírito, e na ressurreição haverá esse reencontro. Isso aí é o que vai dizer a nossa crença. A gente acredita que o sujeito que morreu, ele pode voltar aqui e mandar uma carta para a esposa dele, ou não pode? Ou pode, mas não deve. Então essas coisas são as nossas crenças. Toda religião tem a sua crença. A fé cristã também tem suas crenças, também tem seu dogma. Segundo, a religião tem o seu rito, ou seus rituais, que é como nós cultivamos a relação com esse Deus que se revelou a nós. Nós gostamos de cantar, mas o nosso Deus gosta de nos ouvir cantar. Nós gostamos de falar com Ele, mas Ele gosta de falar com a gente. A gente, quando fala com Ele, chama de oração. Como é que Ele fala com a gente? A gente aprende na escola dominical que quando a gente ora, a gente fala com Deus. E quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Então a gente tem o rito da oração e o rito da leitura bíblica. Aí a gente tem o rito da leitura bíblica coletiva. E na leitura bíblica coletiva, a gente tem a leitura responsiva. E a gente acha que enquanto responsivamente a gente vai lendo a palavra, Deus vai falando com a gente. Isso é um rito. Como é que a gente cultiva a nossa relação com
com Deus. Então a gente fica em pé, a gente fecha o olho, abaixa a cabeça. Aí começa a falar e todo mundo, quando concorda, diz amém. Quando não concorda, fica quieto. Então esse é o rito da oração. Né? A gente vai para o louvor, a gente levanta a mão, fecha os olhos, e tem gente que vai para o louvor, acende uma vela, um incenso, deixa o negócio meio zen, fecha os olhos e fica sentado, meditando, entrando em contato com o sagrado, no quarto secreto da contemplação. E é um rito de como eu cultivo a minha relação com o Deus que se revelou a mim. E terceiro, a gente tem os nossos dogmas, a gente tem os nossos tabus, que seriam os nossos códigos morais, o que é que pode, o que é que não pode. Não pode matar criancinha, mas pode escravizar mulher. Pode dizer que a mulher existe para ser submissa e ter uma submissão ao masculino. Então, a mulher obedece, o homem manda. Então, a gente diz que Deus falou que funcionava assim o mundo. E a gente vai vivendo, a gente diz assim, Deus não gosta que roube, Deus não gosta que mate, Deus não gosta que você seja egoísta, e Deus gosta que você dê dinheiro na igreja, se não der o gafanhoto vem e leva todo o resto do seu salário no mês que vem. Então a gente vai dizendo o que pode, o que não pode, o que você deve fazer para o Deus ficar feliz com você, o que você não pode fazer para Deus ficar bravo com você. Então a gente vai ensinando o nosso código moral, tentando colocar ordem na cozinha, senão vira uma baderna geral. Então a gente primeiro explica como é Deus, depois a gente diz como é que esse Deus gosta de ser homenageado, para ele falar mais com a gente, porque se a gente não homenageia direito Deus, ele fica quieto, ele não aparece. Mas se você canta, aplaude bem, ele fica feliz, aí ele vem, ele conversa com você, ele se derrama para você. E se você desobedece muito também, ele fica Velho Testamento contigo e manda fogo em cima da sua casa, e gafanhoto, e praga, e etc. Mas se você faz tudo direitinho, ele te dá prosperidade. Então a religião, ela se constrói a partir disso. A partir do dogma, do rito e do tabu, pelo menos. Existem outros conteúdos, os símbolos, os mitos, etc., etc., mas vamos ficar nesses três. Se a gente faz uma leitura do Evangelho, o Evangelho é uma explosão disso. O Evangelho é uma explosão disso, porque a gente consegue discernir que, apesar da nossa declaração de crença, é mais importante a fé do que a crença. As nossas crenças, elas sofrem revisões, mas a nossa relação com Deus, ela atravessa as revisões credais, né? Por exemplo, se Deus estivesse condicionado a crença para se relacionar conosco, a gente estava lascado, porque a gente ia ter que decidir entre o arminianismo e o calvinismo. Se você é calvinista, Deus fala com você. Se você é arminiano, Deus não fala. Então, se dependesse de crença, ia ficar muito complicado para a gente se relacionar com Deus. Se dependesse, por exemplo, de rito, também ia ficar complicado, porque você ia ter que escolher se Deus gosta de culto barulhento ou culto zen. Se Deus gosta de órgão de tubo ou de grupo de pagode. Isso ia ficar um negócio complicado. Onde é que Deus gosta de ser cultuado? É com vela ou sem vela? Aí se você está no lugar que cultua Deus com vela, mas Deus não gosta de vela, você está lascado. Porque você vai cultuar Deus com vela o tempo inteiro, ele nunca vai aparecer. Então, Deus extrapola esses limites. Se a gente ainda imaginar que Deus está preso aos nossos códigos morais, aí muito menos que a gente vai para a FEBEM, vai para a Cracolândia, a gente já vai longe disso daí. Porque Deus não pode falar com a pessoa que está vivendo nessa situação com silicone no peito. Ô meu filho, ou você tira o seu silicone do seu peito, ou esquece de falar com Deus, porque ele não vai aparecer. Então, quando a gente olha o Evangelho de Jesus, é uma explosão desses limites religiosos, dessas estruturas religiosas, quer seja o templo, o culto, o clero e o sábado, o domingo, quer seja o dogma, o rito, o tabu. Deus ele extrapola esses limites. Tá certo? Agora, a grande questão que o Novo Testamento vai apresentar para nós é que ao mesmo tempo em que Deus extrapola esses limites, ele é um Deus que se manifesta historicamente. Deus não vive na espiritosfera.
Deus, ele se revela historicamente, ele se manifesta historicamente, e uma vez que ele se manifesta historicamente, que ele penetra no tempo para se relacionar conosco, ele penetra no tempo, e aí é preciso que você encontre limites geográficos, é importante que você encontre limites de relações humanas, é importante que você encontre limites mínimos de crença, porque esse Deus revela isso daí. Então a gente diz o seguinte, que há um espaço geográfico privilegiado da manifestação do divino, que é a Palestina. Há um período privilegiado da manifestação do divino, que é o que nós chamamos o período do ministério ou da vida terrena de Jesus de Nazaré. Há uma pessoa privilegiada que é o próprio Jesus de Nazaré, tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas e de muitas maneiras, hoje ele nos fala pelo Filho. Então, nós temos que, ao mesmo tempo em que explodir Deus dos condicionamentos e limites da história, nós temos que trazer Deus de volta para a história, senão se a gente explode tudo, a gente fica com Deus nenhum. A gente fica sem referência nenhuma. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus extrapola o limite da crença, mas a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Deus extrapola o limite da crença, mas o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo, tem um pessoal aí que não acredita na ressurreição, que papo é esse? Deus extrapola o limite do tabu e do código moral, mas o Paulo tem que escrever dizendo, escuta, vocês estão dormindo com a madrasta? Que papo é esse? Que coisa horrorosa, que nem entre o pessoal que não conhece a revelação existe, vocês estão tolerando aí no meio de vocês estão segregando o pobre na hora da liturgia. Deus extrapola o limite da liturgia e da celebração litúrgica, isto é, do rito, mas ele também se manifesta no que nós, na nossa tradição reformada, chamamos dos meios da graça. Nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos o batismo nas águas, nós temos os nossos elementos e conteúdos simbólicos e litúrgicos. Então, ao mesmo tempo que Deus explode tudo isso, ele volta para dentro de tudo isso. E aí a gente vai viver o conflito da espiritualidade e da religião. A gente vai viver o conflito do corpo vivo de Cristo e vai viver o conflito da dimensão institucional. Da instituição que se estrutura religiosamente, porque ela, como instituição estruturada religiosamente, se oferece como uma referência do Deus que extrapola os limites institucionais e religiosos. Porque sem a instituição e esses limites religiosos, a gente fica sem referência alguma. Por exemplo, nós tomamos como ponto partida a leitura de João, capítulo 4, 21 a 24. Nós tomamos como ponto de partida o Evangelho de João. Nós tomamos como ponto de partida o Novo Testamento. Nós tomamos como ponto de partida a história revelacional de Deus a partir de Israel chegando e sendo consumada em Jesus de Nazaré. Então nós temos um caminho de volta, tá certo? E esse caminho de volta é um caminho evidentemente dinâmico, porque nós acreditamos que no advento da morte, da ressurreição e do Pentecoste, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E que a Igreja de Jesus, ela se atualiza na história, que Deus não está contido mais a uma ou duas pessoas, e que a palavra de Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino, Lutero, ou quem quer que seja, ela não é mais autoritativa do que a palavra do Ariovaldo. Estas palavras da história da Igreja são referências, mas elas não são autoritativas. Elas são consensos da comunidade da fé. Elas são enunciados e direcionamento de caminhos da comunidade da fé, mas elas não são autoritativas. Por isso é que o Espírito de Deus vai acompanhando a vida da igreja. Por exemplo, o Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, que quando você faz teologia sem considerar a história, você está blasfemando contra o Espírito Santo, que há 2000 anos vem iluminando a vida da igreja para
o discernimento da revelação. Eu concordo com isso em gênero, número e grau. A teologia a gente faz em comunidade, teologia a gente faz no consenso da comunidade da fé, inclusive e principalmente histórica. Então, nós temos essas nossas referências, que são da própria revelação, mas nós temos a igreja na sua dinâmica que vai se desenvolvendo ao longo da história. Não é? Nós temos uma experiência muito clara e evidente no próprio Novo Testamento, na discussão a respeito de divórcio. Jesus, em Mateus capítulo 19, ele é categórico de dizer que o divórcio só é permitido em caso de porneia ou alguma perversão sexual. Já o Paulo, mais adiante, ele estende um pouquinho mais o limite de Jesus, dizendo que o divórcio é permitido também no caso do abandono pelo descrente. E eu fico a me perguntar se essas duas falas, elas são legislativas ou são referenciais de um princípio maior por trás. O princípio a saber, o divórcio, ele é legítimo quando não há leviandade, dada a circunstância da vida da igreja, e que compete à comunidade da fé legislar circunstancialmente a partir da referência que nós temos na Escritura Sagrada. Ou a gente pega a Bíblia Sagrada como uma lei rígida, ou a gente pega a Bíblia Sagrada como uma referência e acredita que a igreja ainda é iluminada e dinamizada pelo Espírito Santo. Daí você vai ter que fazer a sua opção. O que isso quer dizer é que quando Jesus explode Deus dos limites da religião e da estrutura religiosa de Israel, naturalmente acontece que em Atos dos Apóstolos, um movimento de trazer Deus de volta, ele é necessário. Por isso é que o colégio apostólico tem primazia, por isso é que a igreja de Jerusalém tem primazia, por isso é que com a perseguição que é deflagrada a partir da morte de Estevão, o evangelho sai, em Atos capítulo 8, os que saem vão por toda parte anunciando a palavra, e onde chega o evangelho? Em Antioquia, em Samaria, entre os prosélitos e os discípulos de João Batista, entre o pessoal em Éfeso, onde o evangelho vai chegando, os apóstolos de Jerusalém vão enviando os homens de sua confiança para verificar se o evangelho que chegou em Antioquia foi o mesmo que saiu de Jerusalém. Se o evangelho que chegou em Samaria foi o mesmo que saiu de Jerusalém. Chegou em Samaria, com Filipe, os apóstolos mandam Pedro e João para verificar. Vai lá ver se o evangelho que chegou lá é o mesmo que saiu daqui. Quando Pedro e João chegam e percebem que foi, eles impõem as mãos e o Espírito Santo é derramado sobre Samaria. Quando chega em Antioquia, eles mandam Barnabé. Vai lá ver se o mesmo evangelho que chegou, que saiu daqui de Jerusalém, chegou em Antioquia. Se é a mesma coisa. O Barnabé vai lá e diz, é a mesma coisa. Então, impõe as mãos, o Espírito é derramado. A mesma coisa Pedro. Pedro, quando vai pregar na casa de Cornélio, o Espírito é derramado sobre os gentios, ele tem que voltar para Jerusalém para dar satisfação. E ainda diz o seguinte, pessoal, não tenho nada com isso. Na hora que eu comecei a falar, o Espírito caiu lá, não tenho culpa, foi o Espírito Santo. Que se deu sobre eles da mesma forma que se deu sobre nós. Os gentios receberam a mesma graça, a mesma dádiva. Se cumpriu Joel, sobre toda a carne foi derramado o Espírito. Mas veja que há um controle apostólico nessa expansão. Veja que quando Paulo vai multiplicando igrejas no livro de Atos dos Apóstolos, ele volta para as igrejas e vai estabelecendo liderança presbiterial em cada comunidade. Há um determinado controle. Isso significa o quê? Significa que a igreja, apesar da sua dimensão de corpo vivo de Cristo, que nós chamamos que é corpo místico de Cristo, que reúne todos os cristãos de todos os tempos, de todas as épocas, esse corpo místico de Cristo, ele tem expressão histórica. E aí, na minha tradição batista, eu aprendi o seguinte, que a igreja local não é parte do corpo de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Numa expressão muito interessante, se você olhar a palavra eclesia no Novo Testamento, ela aparece 114 vezes. Das 114 vezes, 5 vezes não tem nenhuma conotação
religiosa. Por exemplo, quando uma multidão se reúne para apedrejar o apóstolo, essa multidão é chamada também de eclesia. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus que vai apedrejar o apóstolo Paulo. Então não tem conotação religiosa. 9 vezes a palavra aparece na carta aos Efésios. Que se você interpretar como igreja local, não atrapalha em nada. Mas geralmente a gente interpreta a eclesia na carta aos Efésios como igreja corpo vivo místico de Cristo, como por exemplo que a igreja é um espetáculo para principados e potestades nas regiões celestiais. É o corpo vivo de Cristo, mas se eu falar que é a igreja local também serve. Tá ok? As outras vezes que a palavra aparece com referência à igreja local. A igreja que está em Corinto, a igreja que está na casa de Áquila e Priscila. Então, no Novo Testamento, quando eu falo igreja, corpo de Cristo, eu estou falando de comunidade. Não é que eu desconheça ou desconsidere a igreja universal, mas eu acho que a leitura que a gente deve fazer de igreja no Novo Testamento é a igreja local. Então, a partir disso, eu vejo que há uma comunidade local. Uma comunidade local que naturalmente se forma no desenvolvimento do livro de Atos dos Apóstolos. Essa comunidade local, ela tem uma organização natural. Ela tem uma liderança definida. Então não há como fugir do fato de que a igreja, que num primeiro momento é o sacerdócio real, é o povo adquirido, é o povo sacerdotal de Deus, é também comunidade local. E por ser comunidade local, precisar organizar-se internamente, definir liderança e estabelecer regras de comportamento e de liturgia, como por exemplo Paulo estabelece na carta aos Coríntios, institucionalizou. Acompanhou o raciocínio? Você tem uma comunidade. Essa comunidade tem que se organizar. Essa comunidade organizada tem uma liderança. E essa comunidade organizada debaixo de uma liderança tem coisa que ela faz e coisa que ela não faz. Por exemplo, Paulo diz assim, olha, você vai profetizar, profetiza pelo menos aí 2 ou 3, mais que isso vira bagunça. E se vai falar em língua, tem que ter quem interprete, senão fala sozinho lá no seu quarto. Legislou. Está institucionalizado. Tem uma coisa para obedecer. E Paulo diz assim, se você não obedecer, você vai criar confusão. E lembra que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, e não é só aqui na minha igreja não, é em tudo que é igreja, Deus é paz. Então esse papo que a gente escuta hoje, eu estou fora da instituição, é bobagem pura. Não existe isso. Não existe você estar fora da instituição. O que existe é eu estou fora dessa instituição e criei a minha. Mas fora da instituição ninguém está. Porque toda vez que você reuniu gente, organizou esse pessoal, definiu uma liderança, estabeleceu o que é legal, o que não é legal, como é que a gente funciona aqui e não funciona ali, está institucionalizado. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele disse que rompeu com a instituição. E ele agora é pastor de uma comunidade. Falei, e se eu quiser usar e romper com a minha instituição também e fazer parte do seu movimento de comunidade? Falou, aí você tem que pedir autorização. Como é essa autorização? Nós somos em 4 no Brasil. Você pede para nós e nós vamos nos reunir e vamos avaliar se você tem compatibilidade com a nossa visão, se você não tem, e se a gente vai pôr a mão na sua cabeça e deixar você usar o nosso nome. Então você está fora da instituição e eu que sou institucionalizado, porque eu sou pastor de uma igreja batista. A diferença entre mim e você é que eu tenho 500 anos de história, você tem 5 anos. Essa é a nossa diferença. Agora, instituição por instituição, nós somos a mesma coisa. Nós estamos institucionalizados do mesmo jeito. Então a questão não é instituição ou não instituição. A questão é que tipo de instituição. Então, partindo do princípio que a gente já sabe que com o advento de Jesus, Deus é explodido dos seus locos privilegiados, Deus não está mais contido a um lugar, a uma pessoa específica, a uma atividade específica, a um dia sagrado.
Deus ele explodiu, né? E que Deus está além do dogma, além do rito, além do tabu, do código moral. A gente já sabe disso. Então vamos voltar agora e buscar as referências históricas mínimas, porque senão a gente fica sem referência nenhuma. E o Novo Testamento mostra que a igreja, chamada primitiva, idealizada por todos nós, e o Ari vai falar mais sobre ela daqui a pouco, ela tinha sim a sua dimensão institucional. Então, para terminar, eu quero sugerir 10 pecados que você não pode cometer nessa tensão entre igreja, corpo vivo e igreja, instituição. Tá bom? Anotei para você, é só uma sugestão, você avalia aí. Primeiro, não cometa o pecado de enclausurar Deus nas paredes da sua instituição. E eu digo isso bem à vontade, porque na minha tradição batista há uma expressão muito interessante. Nós, os batistas, né? Nós, os batistas. E a expansão missionária batista, ela se dá a partir do princípio de vazio batista. Vazio batista. É como se a gente perguntasse, né? Essa cidadezinha aqui tem 2.000 habitantes. Ela já tem uma igreja da Assembleia de Deus, uma presbiteriana e uma comunidade. Mas tem um vazio batista. Então vamos plantar uma igreja batista lá. Você entendeu? É o vazio batista. Eu acho isso interessante. Quando eu cheguei na igreja de Água Branca, nós tínhamos uma congregação com 5 pessoas e um missionário, já havia 10 anos, numa cidade no interior do estado. E do lado, na mesma rua, tinha uma igreja presbiteriana com mais de 600 membros. Aí perguntaram para mim, pastor, o que a gente faz com a congregação? Fecha. Fecha. E o que a gente faz com aquelas 5 pessoas? Manda para a igreja presbiteriana. Mas nós somos batistas. Eu falei, e daí? Manda para a igreja presbiteriana. Nós vamos ficar pagando missionário aí 10 anos que esse cara está aí no vazio batista e o vazio continua vazio, amigão. Então não coloque Deus dentro dos limites da sua instituição e que Deus ele só é puro se ele é apresentado da forma como a sua instituição o apresenta. O culto só é legítimo se obedece à sua liturgia, a teologia só é legítima se é de acordo com a sua declaração doutrinária, e o código moral só é santo se obedece à sua prescrição ética. Segundo, não limite as manifestações do reino de Deus aos horizontes da sua instituição e aos horizontes institucionais. O reino de Deus é maior do que as instituições que o simbolizam ou representam. Eu tenho lá na igreja, não tenho mais, infelizmente, porque agora o Paulo Argolo mudou-se para a Bahia, mora em Salvador. Mas o Paulo Argolo, quando era membro da minha igreja, ele é médico, e ele fez 2 postos de saúde na gestão da Erundina, em São Paulo. E do zero, do terreno à contratação dos profissionais. Paulo Argolo pegou do zero, montou a estrutura a física, os equipamentos médicos, os processos de gestão, sistema de compra, controle, cadastramento da população, etc, 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 etc. Contratou profissionais e tudo mais. Trabalhou feito um camelo. Uma vez, 2 vezes. Paulinho foi treinado na ABU, e um dia eu cheguei para ele e falei assim, Paulinho, quando é que você vai parar de trabalhar para o PT e começar a trabalhar para a igreja? Nossa, trabalhar para Deus. Aí ele falou assim, pastor, o senhor não ensinou que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja? O senhor acha que eu estou montando posto de saúde para trabalhar para o PT? Eu falei, então, foi isso que eu quis dizer, Paulinho.
Porque eu tenho um cara montando um posto de saúde e esse cara não tem tempo para ser líder de célula, não tem tempo para cantar no coro, não tem tempo para organizar retiro de casais, não tem tempo... Você entendeu? Aí eu digo para ele, pare de trabalhar para o PT e vem trabalhar aqui para Deus. O reino de Deus é maior do que a sua instituição. Terceiro, não condicione a relação com Deus à relação institucional. A coisa que eu mais tenho convivido ultimamente é com mulher que acha que o marido não é crente. Eu acho muito engraçado isso. Elas falam assim na cara deles, né? Pastor, meu marido, fulano de tal, ele ainda não é um irmão nosso. Aí você começa a conversar com o cara, você tem a impressão que o irmão é ele, é ela que está precisando se converter, entendeu? Mas qual é a visão que essa mulher tem? Né? Ela, inclusive, faz o evangelismo de emboscada. Pastor, eu vou convidar o senhor para jantar lá em casa, mas não disse que eu convidei. Aí meu marido vai, a gente conversa, tal, entendeu? Evangelismo de emboscada. Então, é muito interessante. Por que ela acha que o marido não é crente? Que não é cristão? Por que ele não é de Jesus? Por que ele não se relaciona com Deus? É porque ele não foi batizado na igreja batista. Porque ele não fez parte da classe de novos membros, não fez a cartilha do discipulado básico. Porque, isso entendeu? Então ela condiciona, é aquele velho paradigma da discussão entre Anselmo e Abelardo, quem não tem a igreja por mãe não tem a Deus por pai. A igreja católica apostólica romana. Não é verdade. Por isso é que a resposta foi, Deus tem muitos a quem a igreja não tem, a igreja tem muitos a quem Deus não tem. Então, não condicione a relação com Deus aos horizontes institucionais. O Ari vai falar mais sobre isso aí. Não exija do povo de Deus sacrifícios em nome da instituição. Não exija do povo de Deus sacrifícios em nome da instituição. Eu já diria o seguinte, não exija do povo de Deus sacrifícios. Mas eu até, para não ficar tão assim radical, eu diria, não exija sacrifícios em nome da instituição. Irmãos, nós temos que colocar as janelas do refeitório. Vamos nos sacrificar por Jesus. Não, espera aí um pouquinho, não mistura, companheiro. Vamos sacrificar pela janela do refeitório, não tem nada a ver com sacrificar por Jesus. Você entendeu? A janela do refeitório é uma coisa, Jesus é outra coisa. Não exija sacrifícios do povo de Deus em nome da sua instituição. Por exemplo, o pastor que vai para púlpito pregar sobre Neemias reedificando as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, e constrói a campanha de construção do templo em cima de Neemias e o muro de Jerusalém. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Presta atenção. Não exija sacrifício em nome da sua instituição, do povo de Deus, porque não faz sentido. Quinto, não restrinja a atuação ministerial ao engajamento institucional. Não restrinja a atuação e a vocação ministerial ao engajamento institucional. Nós estamos vivendo esse ano na nossa igreja o ano do voluntariado. O nosso programa do voluntariado, ele tem algumas dimensões. Nós compreendemos voluntários que servem na comunidade, voluntários que servem a partir da comunidade, voluntários que servem além da comunidade. E nós compreendemos que essas vocações que estão para além da comunidade são tão legítimas quanto as vocações que estão acontecendo na comunidade. Então, por exemplo, tem igreja que tem ciúme de dar dinheiro para aquilo que não é ministério seu. Besteira. Está com um horizonte institucional restrito. Então, por exemplo, por que não reconhecer organizações na sociedade, na cidade,
que desenvolvem um trabalho digno, como, por exemplo, o GEAME, que nós acabamos de ouvir, e recomendar que as pessoas da sua comunidade exerçam suas vocações ministeriais em organizações assim? Por que tem que ser da sua comunidade? Por que a sua igreja tem que ter uma creche, se tem ali do outro lado da rua uma igreja que tem uma creche precisando de recurso e de voluntário? Por que tem que ser a sua? Então não tem que ser, eu diria que não deve ser, não pode ser. Então não restrinja a vocação ministerial aos horizontes da sua instituição. Sexto, não confunda a instituição com o corpo vivo de Cristo. Eu fiz isso muito no meu ministério. Eu achava que o hall de membros da minha igreja era equivalente ao livro da vida. Eu confundia o meu auditório dominical com o corpo vivo de Cristo. Até que eu aprendi isso, que tem um monte de gente que é membro da Igreja Batista de Água Branca, que o nome nunca apareceu no livro da vida. E tem um monte de gente que não foi aceita na Igreja Batista de Água Branca, e o nome já está no livro da vida faz tempo. Aí o anjo fala assim: Ed, por que esse cara não está indo no hall de membros? É que ele não quer batizar por imersão. Não vai mesmo. Você entendeu? Então eu confundia livro da vida com hall de membros. Eu confundia a instituição religiosa com a comunidade cristã. A comunidade é muito maior do que a instituição religiosa. Até que eu fiz essa distinção. Uma coisa é a comunidade, outra coisa é a instituição. A comunidade, ela tem a Bíblia Sagrada como referência. A instituição tem estatuto, regimento interno. A comunidade, ela é teocêntrica, a instituição é democrática. Como é que a gente decide comprar terreno na Igreja Batista de Água Branca? Vota, a maioria leva. Como é que a comunidade decide? A comunidade se recolhe para discernir o direcionamento de Deus e cria-se um consenso de unidade, e aí a igreja avança. São duas perspectivas diferentes. Eu falo para minha mulher, ela levanta e deixa a bolsa lá. Eu falo assim: olha, pega a bolsa, filha, não vai no banheiro com a bolsa no banco lá, leva a bolsa junto. Porque isso aqui é muito mal frequentado, esse espaço. E eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo, sabe por quê? Porque some bolsa lá no meu auditório. Então não é brincadeira, não é que eu estou supondo. Some bolsa, a mulher fecha o olho para orar, na hora que abre a bolsa sumiu. Não é? Por quê? Porque o auditório não é a igreja. O hall de membros não é o corpo de Cristo. É a multidão. É uma multidão. E graças a Deus que a multidão está lá, é melhor que esteja lá mesmo. Porque ali é o ambiente da graça, eu tenho certeza disso. A palavra está sendo anunciada, Deus está sendo invocado, o sujeito que é ladrão de bolsa está sendo abraçado e acolhido e amado. Enfim, um dia ele vai parar de roubar a bolsa para a glória de Deus, e porque estava ali junto com a gente. Agora, enquanto isso, a gente vai cuidando da bolsa. 7. Não pretenda gerir o corpo vivo de Cristo de acordo com a lógica da gestão institucional. Eu diria, não pretenda gerir o corpo de Cristo. Mas também, para não ficar muito assim chatinho, não pretenda gerir o corpo de Cristo de acordo com a lógica da gestão institucional. Porque são lógicas diferentes. Então eu digo sempre lá na nossa comunidade que a nossa visão comunitária sabota a nossa instituição religiosa. Exemplo, o sujeito vem para mim e diz assim: pastor, eu tenho que dar o dízimo de 10%, tem que ser na igreja local. E se eu não der nesse mês, o mês que vem eu tenho que atualizar o atrasado? Aí eu digo, não, não e não. Meu irmão, não tem que ser 10%. Meu irmão, não tem que ser necessariamente aqui na igreja de Água Branca. E terceiro, não tem que atualizar o passivo, porque aí não é joia de clube, nem mensalidade. Não tem que ser 10%, porque Deus não quer seus 10%. Deus quer que você tenha um coração generoso. A má notícia é que no dia que você tiver um coração generoso, tu vai dar bem mais de 10%.
Até porque Deus não é dono dos seus 10%, Deus é dono dos seus 100%. Então não tem que ser 10%. Tem que ser uma contribuição solidária e generosa. Outra, não tem que ser aqui, na Igreja Batista de Água Branca, porque o reino de Deus é maior do que a Igreja Batista de Água Branca. Nós somos apenas uma instituição e uma comunidade no corpo de Cristo. Pode ser na GEAME, pode ser no Portas Abertas, pode ser na igreja do seu vizinho, pode ser na comunidade do seu cunhado que ele está plantando lá em Jerusalém, pode ser onde você quiser, meu irmão, desde que você tenha um coração generoso, pode ser inclusive pagar o hospital da sua mãe. Desde que você tenha um coração generoso e reparta, não precisa ser necessariamente aqui. E não precisa atualizar o passivo. Não, saboteia a minha instituição. Porque o pessoal vai dizer assim, pastor, mês que vem ninguém dá dízimo. E não estou brincando, porque eu fui para o púlpito, fiz esse discurso, no mês seguinte, por uma infeliz coincidência, a receita foi menor do que do mês anterior. Aí veio uma senhora com o seu marido, que é da diretoria da igreja, e ela disse assim para mim, falei para você, marido dela, falei para você, não falei? Falei para ele, viu pastor, que com esse seu discurso aí do mês passado, ia cair a receita da nossa igreja. Eu falei assim, pois tudo bem, porque eu não vou mudar o discurso para subir a receita da igreja. Porque a lógica do reino de Deus é diferente da lógica institucional. Não funciona assim. Exemplo, fomos gravar um CD. Gravou um CD, deu prejuízo. É sempre assim. Aí, Stan, veja só. Chamei a menina e falei assim, filha, por que deu prejuízo esse negócio? Por que estourou o orçamento? Ela disse assim, pastor, é porque nós levamos um músico, que se nós tivéssemos levado outro, o que nós teríamos feito em meia hora de estúdio, nós fizemos com esse outro menino em 3 horas. Falei, por que não levaram o outro de meia hora, levaram esse de 3 horas? Assim, sabe por quê, pastor? É porque esse de 3 horas aí, ele toca na comunidade, e quando tem feriado prolongado, domingo chuvoso, é ele que toca. O outro de meia hora, assim, ele toca. Mas assim, na hora do vamos ver mesmo, é o de 3 horas que toca. E na hora de gravar um CD da comunidade, porque nós não estamos gravando um CD para o mercado, porque nós não somos gravadora de CD, nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade que quis registrar a sua celebração coletiva como um instrumento devocional. Nós não estamos competindo no mercado com a banda A ou banda B. Então, eu achei que eu deveria levar um menino, e o senhor não sabe a alegria dele, pastor, de participar do nosso CD. E dos pais dele. E eu corri o risco, se eu tirasse esse menino do CD, eu podia tirá-lo da banda e quem sabe até da igreja. Então eu preferi incluir o menino no CD do que fazer um CD dentro do orçamento. O que o senhor acha? Eu falei, é isso aí, eu só queria verificar se você estava dentro da... A lógica institucional é uma, a lógica comunitária é outra. A instituição, quando você vai gerir, tem aquele negócio de excelência. É legal, só que é a igreja, pessoal. Se você vai presidir a sua comunidade com a lógica comunitária, você vai fazer menos, em mais tempo e mais devagar. Mas você vai ser comunidade. Agora, se você quiser fazer mais, em mais tempo e mais rápido, aí atropela. Não tem problema, mas aí você já não é comunidade, você é instituição. A instituição engoliu a sua comunidade. 8, né? 8. Não priorize as relações funcionais em detrimento das relações pessoais. Vou contar uma história para vocês. Uma vez chamei o pastor Paulo Solonca lá, deve ter uns bons anos, ainda bem que foi no começo do meu ministério. Foi assim, no começo do meu ministério, chamei o Paulo Solonca lá na igreja e reuni o tal dos homens chaves, né, para um jantar com o Paulo Solonca lá em casa. Aí fomos jantar. Aí no meio do jantar, aquela conversa gostosa, aí com
com os líderes da comunidade. O Solon põe a mão no meu ombro e diz assim: pessoal, esse homem aqui ama vocês mesmo ou vocês são a mão de obra do ministério dele? Aí eu quase olhei pro Solon e pô, não estava combinado, bicho, você fazer essa pergunta. O primeiro que falou foi o meu cunhado, que na época era o presidente da igreja. É claro que nós somos a mão de obra do ministério dele. Putz, cara. Aí eu me lembro também um dia em que eu chamei os caras para um almoço na churrascaria em frente à nossa igreja. Eram uns 8, 9, mais ou menos. Aí fomos almoçar. Aí aquele quebra-gelo, tal, não sei o quê. Aí um diz assim: então, pastor, aqui vem esse almoço. Eu disse assim: nada. Como assim nada? É nada, só queria saber como está seu pai no hospital, seu filho que está estudando nos Estados Unidos, a sua esposa que está grávida com um bebezinho diagnosticado com síndrome de Down. Queria saber só essas coisas. Aí fez-se um silêncio. O primeiro que falou disse assim: fazia tempo que eu não era tratado como uma ovelha e como um irmão. Aí começou a chorar. Aí o do lado começou a chorar, o outro começou a... Aí ficou todo mundo chorando. Na churrascaria, os caras com espeto do lado, a gente chorando. Foi difícil. Difícil ter que pedir perdão para eles. De quanto tempo eu gastei me relacionando com o irmão tesoureiro, com o irmão coordenador da campanha tal, com o irmão relator do comissão não sei o que lá, com o irmão... Não tinha nome, é relator, é coordenador, é líder do Ministério X. Não tem nome. Quanto tempo eu privilegiei relações funcionais em detrimento de relações pessoais? 9, né? Não pretenda perenizar a sua instituição. As instituições têm ciclos vitais. Elas podem durar muito, durar pouco, elas podem cumprir um papel em determinado contexto de tempo ou de sociedade, ou não pretenda perenizar a sua instituição. Ela não é eterna. Não tem problema a instituição morrer, fechar. Não tem problema a instituição se reinventar. Então, por exemplo, agora vai morrer o Billy Graham. Não é praga nem nada, é que ele vai morrer. Se Jesus não voltar antes, o Billy Graham vai ser levado aos céus. Tá certo? Ele já está pedindo pista para subir. Mas ele vai morrer. Bom, e a Associação Billy Graham? A Associação Billy Graham. Ou a Associação Billy Graham vai se reinventar ou vai morrer. Porque o Billy Graham vai morrer. Com o Billy Graham vai morrer a Associação Billy Graham. Não dá para perenizar a Associação Billy Graham na falta do Billy Graham. Associação Billy Graham com Billy Graham é uma coisa, sem Billy Graham é outra coisa. Então não é mais a Associação Billy Graham. Né? Esse esforço de colocar o Franklin Graham como o grande ícone da Associação Billy Graham é uma tolice, porque unção não é hereditária, não é de pai para filho que passa. Cada um tem a sua forma de servir a Deus. E provavelmente se a gente fosse perguntar para o Billy Graham, o que o senhor gostaria que fosse fazer com a sua associação? Falar, eu acho que precisa reinventar. Porque o que eu fiz, eu nem sei se eu faria de novo, agora tem que perguntar para Deus aí o que ele quer fazer. Porque a instituição tem ciclo de vida, não precisa ser perenizada. E 10º e último, jamais coloque o corpo vivo de Cristo a serviço da instituição. Coloque a instituição a serviço do corpo vivo de Cristo. A gente tem uma instituição que viabiliza a comunidade. A gente não tem uma comunidade que viabiliza a instituição. Agora, por exemplo, nós estamos reunidos no nosso presbitério, na nossa igreja local, e nós temos um problema sério de sede para resolver, de enfrentar. E eu reuni os caras e disse o seguinte: irmãos, a gente precisa nós não precisamos de uma igreja que viabilize uma sede.
Nós precisamos de uma sede que viabilize uma igreja. Então a primeira pergunta é: qual é a nossa vocação como comunidade local numa cidade como São Paulo? Qual é o nosso discernimento como igreja? O que Deus está nos chamando para fazer? Como é que nós estamos nos configurando? A multiforme graça de Deus, ela se manifesta aqui entre nós de que maneira? Percebido isso, bom, uma igreja, sim, precisa que tipo de sede? Não precisa sede. Ou precisa sim uma sede de 20 andares, ou precisa só de um galpão, ou precisa o quê? Vamos perguntar isso daí. Nós não queremos uma igreja que construa uma sede. Nós queremos uma sede que viabilize uma vocação comunitária. Então não coloque o povo de Deus, o corpo de Cristo, a serviço da instituição. Coloque a instituição a serviço do corpo de Cristo. Administrar essas tensões não é tão simples, mas é uma obrigação que a gente tem, porque a gente já sabe que a instituição ela é um construto humano necessário a partir da experiência de Deus e da revelação de Deus para nós e de toda a dimensão incontível, inimclausurável do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça não pode ser confinada, mas a graça ela tem os seus veículos, os seus meios, os seus caminhos históricos de expressão e manifestação. Então a gente tem a responsabilidade de cuidar desses meios e veículos históricos, sempre com o discernimento de que Deus extrapola tudo isso e a graça de Deus extrapola tudo isso, que a glória de Jesus é maior que tudo isso e que o Espírito Santo de Deus é um vento que sopra onde quer, e graças a Deus por isso. Amém. Amém.